Olá, prezados internautas, bem-vindo a mais um episódio do Conversa Positiva. Minha gratidão por vocês estarem acessando o nosso canal. Como prometido para essa quarta-feira, a Conversa Positiva é com o neurocirurgião Dr. Elcio da Silveira Machado. Ok? Bem-vindo, Dr. Elcio. Obrigado. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Conversa Positiva. E eu tenho certeza que eu e os nossos internautas que estão nos assistindo teremos grandes elementos positivos extraídos dessa conversa. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. E parabéns aí pelo canal. Obrigado. Elcio, você apresente aí um pouco para o pessoal o que faz um neurocirurgião. Então, o neurocirurgião, primeiro é um médico, né? Geralmente ele atua na área que envolve neurologia e neurocirurgia. Tem as duas formações. O neurologista geralmente ele atua na parte clínica e o neurocirurgião ele atua na parte mais de cirurgias do sistema nervoso central. O que é sistema nervoso central? É o crânio, dentro do crânio, a coluna e os nervos periféricos. Então, todas essas estruturas, geralmente a atuação cirúrgica é feita por um neurocirurgião. É uma especialidade nova na evolução da medicina, mas antigamente era bem dividido neurologia de neurocirurgia. Recentemente, com o avanço de técnicas de imagem, a neurologia ficou intrincada junto com a neurocirurgia. Muitos neurocirurgiões acabam atuando muito na parte de neurologia, que seria a parte de diagnóstico, mesmo na assistência dos pacientes no consultório. Já a neurocirurgia, que antigamente era mais a parte cirúrgica mesmo, hoje tem essa atuação mais ampla em neurologia e neurocirurgia. Isso são os avanços, né, que vai tendo um avanço em termos de comportamento, digamos assim. Certo. Diga uma coisa para nós, Dr. Elcio, isso difere do cirurgião cardíaco, do cardiovascular? Então, tem muitas áreas que elas se complementam. Por exemplo, o cirurgião torácico, né, ele opera geralmente o tórax, o cirurgião cardíaco ele vai operar dentro do tórax, que é geralmente aneurisma de aorta, ponte de safena, é o cirurgião cardiovascular, digamos assim, que é a especialidade. E o cirurgião torácico mais outras lesões de pulmão, de traqueia. Então são essas divisões que existem na medicina e muitas vezes são áreas complementares. Às vezes é uma abordagem que um neurocirurgião teria que fazer na coluna, ele acaba chamando o cirurgião torácico para ajudar, porque o cirurgião torácico tem mais experiência até chegar lá e o neurocirurgião vai entrar depois que o cirurgião torácico. Isso é maravilhoso, essa interação, né? Então existe uma interação. O Dr. Elcio escolheu o tema aneurisma cerebral. Doutor, o que vem a ser o aneurisma cerebral? Então, é um nome assim, não muito, digamos, feliz, né? Não muito bonitinho, gente. O aneurisma, na verdade, ele não acontece no cérebro, ele acontece na circulação intracraniana do cérebro. Então, esse termo aneurisma cerebral, vamos usar um aneurisma intracraniano, certo, né? Que são os aneurismas que acontecem dentro do crânio. Isso seria um tipo assim de infarto cerebral? Não, o aneurisma ele é uma dilatação que acontece geralmente nas artérias, pode acontecer até no sistema venoso, mas o aneurisma que todo mundo ouve falar aí na mídia, recentemente agora a ex-primeira-dama teve um aneurisma que sangrou. Dona Marisa, né? Marisa Letícia. Então, está muito debatendo o assunto, porque assim, o aneurisma, ele acontece, uma dilatação, uma bolha que forma na parede, geralmente das artérias, dentro do crânio. Certo. Esse aneurisma, quando ele sangra, tem uma capacidade de causar um estrago muito grande, de levar muitas sequelas graves ou mesmo óbito. A taxa de óbito no sangramento de um aneurisma, ele chega às vezes até 70% nas primeiras 48 horas. Tem uma taxa muito elevada. E isso é por causa o efeito do aneurisma que é mais devastador, então, em si, porque falta oxigenação. Deixa eu tentar explicar em palavras o que acontece. Tem a circulação arterial, né? Vamos falar só da circulação arterial. Essa circulação, ela tem turbilhonamentos. Certo. Então, geralmente quando o vaso, que é a artéria, divide, gera um turbilhonamento daquela divisão, digamos, do sangue.
Esse turbilhonamento, a força que age na parede do vaso, vai gerar uma força que vai promover a formação do aneurisma intracraniano ou aneurisma cerebral. Esse aneurisma, ele não forma e sangra. Ele vai depender de fatores. Tem criança que nasce com aneurisma. Mas geralmente ele acontece na idade adulta, jovem e na velhice. Quanto mais velho, mais doenças a gente tem. Então esse aneurisma ele vai crescendo aos poucos, de acordo com forças que vai predispor ao aumento desse aneurisma. Então ele vai crescendo. Se ele cresce muito rápido, a parede ela não constitui força suficiente para conter o sangue. Entendi. Então quando ele cresce, ele predispõe à fraqueza da parede do aneurisma, é onde ele sangra. Entendi. Então quando ele cresce muito rapidamente, ele tem a chance de sangrar, a chance é maior. Quando ele sangra, antes de sangrar, ele geralmente não dá sintoma. Se é um aneurisma pequeno ou médio, às vezes até aneurisma grande, senão ele não tem uma anatomia. Por exemplo, se ele está próximo a um nervo, por exemplo, que vem para o olho, se ele está próximo a um nervo que vem para o olho, muitas vezes ele causa uma diplopia, que é a visão dupla. Sim. Porque ele enfraquece o músculo do olho, o olho entorta, aí a pessoa vai enxergar duas imagens. No caso, por exemplo, no caso da Marisa Letícia, né? Da esposa do Lula, teria como ter prevenido isso antes? Ou foi tardio? Assim, eu não conheço o caso, não conheço da imprensa, mas pelo que eu pude perceber, ela já tinha um diagnóstico. Então, quando você recebe um paciente que tem um diagnóstico de aneurisma cerebral ou por uma questão outra, investigou-se e achou um aneurisma, o que eu faço? Essa é a questão. É bom assim, seria uma analogia, eu preciso de descobrir o defeito no motor do carro para eu poder saber que peça que eu conheço lá e o que eu troco. Seria isso? Isso, mais ou menos isso. Ou muitas vezes eu tenho um outro problema, uma dor de cabeça. Eu vou investigar a minha dor de cabeça, faço um exame de imagem e tenho uma suspeita de um aneurisma. Aí eu faço um exame específico para ver esse aneurisma. Confirmando, o que eu faço? O aneurisma, ele geralmente é localizado numa região, ele não é na superfície do cérebro, é internamente. Geralmente é na base do crânio. Então, muitas vezes, eu vou ter dificuldade de operar esse aneurisma. Então, isso envolve riscos. Lógico. Então, isso é uma cirurgia delicada, né? É uma cirurgia muito delicada. Então, a primeira coisa é decidir, vou tratar o aneurisma ou não tratar. Então, isso quem deve? Quem tem o problema. Geralmente, é o paciente que vai definir se ele vai querer operar ou não. Fazendo uma analogia desse exame que o senhor faz para identificar um aneurisma cerebral, digamos que seria como se fosse esse exame preciso, como se fosse um GPS que fala, o ponto certo é ali, o caminho certo a percorrer e o melhor é aqui. Seria uma analogia interessante ou não? Na verdade, primeiro eu tenho que saber o endereço do aneurisma, Aí é o GPS, eu coloco as informações lá. Esse exame, que é o exame que chama angiografia cerebral, é o exame que a gente considera o padrão ouro. Mas hoje já tem a angiorressonância, tem a angiotomografia. Então são exames às vezes menos invasivos, mas a qualidade da imagem às vezes deixa a desejar. E o exame que a gente escolhe mesmo para definir o que fazer com o aneurisma é a angiografia cerebral, que é uma espécie de cateterismo, igual faz o cateterismo do coração, é o cateterismo do cérebro. Com esse cateterismo eu vou estudar não só o aneurisma, mas toda a circulação que está envolvendo. Eu vejo outros fatores, que é a drenagem venosa, que às vezes influencia no aneurisma. Então isso é o diagnóstico. Certo. Fiz o diagnóstico, o que fazer com esse aneurisma? Então, as opções de tratamento ou não tratar. A primeira decisão é tratar ou não tratar. Não tratar, o que acontece? Muita gente advoga quando eu digo muita gente, é muitos autores de artigos científicos, advogam que não se indicaria o tratamento cirúrgico de determinados tipos de aneurismas. E medicamento, por exemplo? Existe algum tipo de medicamento, dependendo do aneurisma, que pode facilitar que ele regrida, por exemplo, ou desapareça? Por exemplo, os fatores que fazem piorar o aneurisma. O cigarro, acredita-se que ele aumenta a chance de sangramento de aneurisma. Isso é controverso, mas existem, entre os advogados, a maioria fala que o cigarro piora e a chance de sangrar. Na verdade, o cigarro ele causa muita trombose, está associado a tromboses.
mas isso é tudo controverso, ainda não tem é 100% que vai sangrar. Então, tem outros fatores. Então, evitar fatores de piora, que seria o cigarro, a pressão alta. O álcool? O álcool é questionável, mas parece que o álcool aumenta a pressão arterial, que é um fator, né? Então, assim, se eu posso ficar sem beber e ter uma vida saudável sem beber, melhor, né? É melhor. Então, cada paciente que vai decidir, eu não aguento ficar sem tomar uma biritinha. Aí o cara vai tomar uma biritinha. Mas, assim... socialmente, né? O cara não pode de paletó e gravata, né? Não, aí não deve, né? Mas assim, então esses fatores de piora geralmente estão envolvidos a pressão arterial, que facilita a hemorragia. Né? Então eu tirando os fatores de piora, que aí no caso eu vou usar o medicamento para baixar a pressão, que é o correto. Né? Se a pressão está alta, eu tenho que achar a causa dessa pressão alta, mas também eu não vou esperar o aneurisma sangrar e a primeira atitude é abaixar a pressão e controlar a pressão. Depois eu vou investigar a causa dessa pressão alta. Então esses são os fatores. Não existe remédio, vou tomar um remedinho para não sangrar o aneurisma, para melhorar a circulação e o aneurisma não sangrar. Não existe esse remédio. Então, na residência, os residentes, os médicos residentes, o médico residente é aquele médico que, teoricamente, moraria dentro do hospital. Ele chega às 6 horas da manhã, sai de lá às 10 da noite, entendeu? Então, por isso, antigamente, nos Estados Unidos é que veio esse nome, que o médico morava realmente no hospital. Então, por isso que é médico residente. Então, é o curso que a gente faz, que é a especialização, no caso, eu fiz a neurocirurgia. Mas no Brasil isso é pouco frequente, o médico morar no hospital. Geralmente ele mora perto do hospital e isso acaba virando residência, que é a especialidade que a gente chama. Né? Eu fiz neurocirurgia, eu fiz a residência em neurocirurgia. O que eu estava falando mesmo? Sobre a questão do exame, da precisão do exame em diagnosticar e fazer o que fazer. Isso. Qual a decisão? A decisão que vamos fazer então, o quê? Tirando os fatores de risco, abaixando, achou o aneurisma. Eu tenho aneurisma, eu tenho que tratar. Então, eu vou tratar. Qual o método de tratar? Então, o método cirúrgico. Não existe. Na residência, o lema era aneurisma achado, aneurisma tratado. Sim. Né? Então, assim, os residentes de neurocirurgia tinham isso. Os residentes de neurologia já tinha lá, não sei se é bom. Então, é o médico que a gente chama de agressivo e o médico conservador. Né? Entendi. Que é diferente de política. Conservador é uma Mas coisa... é bem melhor você achar o inimigo e eliminar ele logo de uma vez, do que a postura do cirurgião. Ficar postergando aquilo, procrastinando e... Por isso que muitas vezes tem uns conflitos de discussão na medicina. Sim, né? Que um médico tem um ponto de vista, o outro vai ter outra, o outro vai ter outra, e nunca vai chegar a um consenso. Isso não vai chegar a um consenso tão cedo em aneurisma cerebral. Isso vai continuar. Entendeu? Então por isso que gera a discussão. Você vai no médico, ele emite uma opinião, vai no outro, então às vezes sempre um médico tem uma opinião contrária a que você ouviu. Por isso que o cara chama paciente, venhamos e convenhamos, tem que ter paciência. Mas no caso do aneurisma, eu sou, digamos, agressivo. Aneurisma achado é aneurisma tratado. A discussão é, o paciente vai acreditar em mim? A primeira coisa. O médico tem a confiança no médico que vai tratar o aneurisma. Tratando num cirurgião que vai ter... Se o aneurisma sangrar, ou às vezes sangra até na indução anestésica. Entendeu? O aneurisma rompe na indução da anestesia. O paciente tem grande 90% de chance de morrer. De óbito por conta do sangramento. Sim. Não é o aneurisma que mata, é o sangramento. Sim. Porque a artéria é como se fosse um cano de uma bomba sob pressão. Sim. Então toda hora está passando um sangue, explode. Se você tem um controle, você está operando o aneurisma e ele sangra, às vezes você consegue clipar a artéria, vai lá, fecha o aneurisma, resolver o problema. Sim. Agora, se você está abrindo a cabeça do paciente, por exemplo, e o aneurisma sangrou, você não tem controle do cano que está chegando no aneurisma. Então, a bomba do coração continua. Ele não vai parar. Então, ele sangra e muitas vezes o paciente vem a óbito. Então, esse é o perigo do aneurisma, assim, ele romper. Operar antes de romper é o ideal. Assim, na minha visão. Hoje em dia, na atualidade, doutor Elcio, qual que é o número de óbitos por aneurisma descoberto e não tratado? Isso assim, não tem um estudo, é isso, entendeu? Porque cada paciente é um paciente e tem fatores de riscos. Então você teria que avaliar, enquadrar os pacientes por fatores de risco, idade. Então é difícil você fazer um estudo, desenhar um estudo para descobrir isso. E envolve dinheiro você fazer o estudo. Então o que a gente sabe é que esse aneurisma, a chance de o aneurisma sangrar em 10 anos é muito alta.
Em 10 anos de aneurisma, normalmente, 70% dos aneurismas, em 10 anos ele vai ter sangrado. E pelo que os seus colegas, ou pelo que o senhor conhece, o senhor é bem relacionado aí no meio, o que aconteceu com a dona Maria Elisa foi uma coisa similar desse tipo, assim? Pelo que eu percebi, né, parece que ela já tinha achado aneurisma, já tinha mais de 10 anos, e foi optado pela conduta conservadora. Quer dizer, conservadora eu digo, vamos ficar olhando o aneurisma e não vamos fazer nada. Por que tomou essa conduta? A discussão é o médico do paciente, o paciente e a família. Né? O médico expõe os fatores, o paciente vai adotar a conduta que ele acha que... Lógico. Então, assim, se eu for agressivo, eu vou operar. Né? Se eu for conservador, eu vou deixar o aneurisma quieto. Vou acompanhar se ele está crescendo. O problema é a interpretação das imagens. Às vezes o aneurisma cresce 1 milímetro, imagina um balãozinho que você insufla ele, um balão de aniversário. Se ele crescer 1 milímetro, você não vai ver. Se ele crescer 10 milímetros, você vai ver pouca diferença. Entendi. Imagina uma estrutura pequena que é o aneurisma, que é da ponta do meu dedo, assim, às vezes. Nossa. Então, é difícil avaliar, o aneurisma está crescendo. Entendi. Mesmo se ele cresce, às vezes eu não consigo ter uma aferição muito boa. Certo. Então, aí que envolve o risco dele sangrar. Não tem uma acurácia muito precisa, né? A acurácia é pequena dos exames de imagem. Então, às vezes é um erro meio que, digamos, infantil, é você esperar o aneurisma crescer. Você não pode acreditar. Eu, como neurocirurgião, não acredito nisso. Entendi. Eu acho que, mesmo que o aneurisma está estacionado, ele não está crescendo, tem risco de sangrar. Então, por isso que eu adoto a conduta agressiva de operar o aneurisma. Os métodos de tratamento de aneurisma, então vamos lá. Hoje existe a conduta cirúrgica. O que é a conduta cirúrgica? Eu abro o crânio com um microscópio, vou lá, encontro o aneurisma e coloco um clipe no colo do aneurisma. Sim. Aí eu fecho o aneurisma, achando o paciente normalmente está curado. Certo. Esse aneurisma pode voltar? Pode. Então, às vezes o paciente tem fatores de pressão alta, algum outro fator genético, tal, que esse aneurisma pode chamar aneurisma de novo. Então, você opera o aneurisma, daí 10 anos você repete a angiografia e está lá o aneurisma. Um outro aneurisma do lado. Entendeu? Então é o aneurisma que a gente chama de novo, né? A expressão em português mesmo. Reincidente, né? Como seria? É uma reincidência daquele problema. Então, eu não posso, mesmo que eu considere o aneurisma curado, eu tenho que ficar de olho, porque ele pode surgir novamente em outro canto, ou mesmo ao lado daquele que foi operado. Essa é a cirurgia que eu abro o crânio, chama microcirurgia vascular por craniotomia. A outra abordagem que existe uma técnica chamada embolização. A embolização o que é? É igual eu faço o cateterismo, né? Vou lá dentro do cérebro, um catéter minúsculo, vou lá e coloco as molinhas dentro do aneurisma. Como se fosse um stent coronariano. Não, aí tem a técnica com stent. Não, aí essa da embolização eu coloco um êmbolo que é uma molinha. Entendi. Ela enrosca dentro do aneurisma. Bacana. Essa é a embolização. Gente, olha que maravilha, que tecnologia, que coisa fantástica. A outra opção que é mais recente, isso começou acho que a partir de 2004, por aí, que surgiram esses... são uns stents que você coloca, não dentro do aneurisma, mas cobre o colo do aneurisma, ele não permite a mudança do fluxo, que esse sangue ele passava dentro do aneurisma, aquela força que eu te falei. Você muda esse fluxo, o inflow do vaso, aí o sangue não vai entrar mais para o interior do aneurisma, ele vai formar um coágulo e vai cicatrizar. Esse método chama... É um stent, igual coloca na coronária, só que é um stent que a malha dele ele é feito como se fosse um tecido, né? Ele é cheio de uma malha e aí ele vai cobrir toda aquela parte que tem, só que isso é feito tudo por catéter. Maravilhoso. Então, conclui o aneurisma, aí o paciente estaria curado também. Isso é maravilhoso, pessoal. Por ser assuntos de valores positivos para todos nós, eu faço questão, doutor Elcio da Silveira Machado, tem cadeira cativa aqui no nosso canal, no Conversa Positiva, e a gente vai estar convidando ele mais vezes para estar aqui, trazendo elementos de grande valor para todos nós. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, e essa entrevista também já vai estar presente no nosso site, que é conversapositiva.com.br, que na verdade é a nossa rádio web. E essa era uma das grandes novidades que nós temos chegando por aí, ok?
Conversa positiva, um jeito natural de conversar. O meu muito obrigado.